Olá, amigo caminhoneiro, você que é responsável pelo transporte nesse Brasil de Oiapoque ao Chuí. E o nosso lema é: sempre estamos carregando o Brasil nas costas. Todo caminhoneiro soubesse disso, se conscientizaria da força que tem. Pena que a nossa categoria não é uma categoria unida. E a gente tem muita força, mas precisa se conscientizar disso, principalmente nessa atual conjuntura em que o país se encontra. Mas vamos lá, vamos trocar um papo informal aqui com nossos amigos. Eles são da Amiros Rastreamento. Estou com o Luiz Fernando Cite Teixeira, que é um dos diretores, e o Cláudio também, diretor da empresa. Gostaria que vocês primeiro dessem um apanhado assim de como vocês chegaram nesse ramo, por onde passaram, como é que se interessaram por isso, sabe? Uma pequena biografiazinha de cada um, que a gente sempre abre o programa com esse estilo para que o público se sinta à vontade também e saber que vocês são importantes também na vida dele, que está lá na rua em cima de um volante. Primeiro, Luiz, pode falar à vontade. A parte de rastreamento no Brasil não é algo tão novo quanto às vezes as pessoas imaginam. Na verdade, o primeiro projeto de rastreamento envolveu aqui a Eco 92, aquele evento que teve no Rio de Janeiro, com rastreamento puramente satélite. E de lá para cá a tecnologia cresceu aqui no país. Começou com uma abordagem voltada muito à questão de segurança, voltado somente aos veículos pesados, veículos grandes para cargas caríssimas. Mas com o tempo a tecnologia se tornou acessível, reduziu-se de tamanho, mudou-se vários conceitos, várias formas, vários equipamentos, foram evoluindo com a tecnologia e hoje a gente tem rastreamento desde caminhões pesados, a veículos leves, a pacotes, como a pessoas também. Tá? Nós tivemos envolvimento historicamente com esse projeto, e desde 2010 a Amiros ela tomou forma, voltado ao atendimento de frotas, mas com uma abordagem bem específica para atender coisas que ainda no mercado não havia disponibilidade. Legal. Cláudio, agora a sua historinha. Eu não faço parte da história do rastreamento no Brasil como o Luiz faz, há tantos anos. Minha participação nesse mercado é mais recente. Porém, na área comercial, que é a minha responsabilidade dentro da empresa, eu tenho uma vasta experiência, tanto atuando em área comercial de empresas de grande porte, e fazendo também o acompanhamento da parte logística dessas empresas, vendo a importância que se tem de uma carga, um pedido chegar da maneira correta, e no tempo adequado para os nossos clientes. Então, desde então, a gente tem bastante envolvimento com essa parte também. Legal. A Amiros, ela só faz o rastreamento ou ela tem escolta também? Não, ela só faz só rastreamento. Porque deve ser um ramo bem concorrido hoje em dia, no mercado. A gente vai falar de tantas empresas de rastreamento, Omlink, não sei o quê, Grabber, tem várias, Tem, são grandes players, são players que fazem parte da história do Brasil, são equipamentos maduros, equipamentos bons, mas a Amiros ela voltou a atender mercados, ou clientes que desejam não só saber onde os veículos estão, não somente segui-los, mas trabalhar com redução de custo, uso do veículo, maximizar o tempo de uso dele, poder avaliar a forma em que o motorista conduz o veículo, empresas voltadas à segurança no sentido do veículo em si, não só a questão do furto, do roubo, Sim. mas também na redução de custo operacional do veículo. Mas também não deixa de ser uma proteção anti-furto. Sim, com certeza. Eu tenho visto por aí muitos caminhões que tem aquela gradinha na janela, Isso acho que é de acordo com cada empresa de segurança, com cada rastreadora. E às vezes o cara não consegue nem parar para fazer as suas necessidades. Você tem esse problema lá também ou não? Não. O que acontece é o seguinte, nós fornecemos a tecnologia, Quando você vai trabalhar com valores agregados de alto porte, normalmente existe uma outra empresa, um outro ramo que se associa a essa função, a esse trabalho, que chama-se gestora de risco.
né? Então, ela vai cuidar da rotina daquele veículo. E aí sim existe um trabalho feito de otimização dizendo, olha, esse veículo ele tem que parar nesses locais, dessa forma, antes de abrir a porta ele tem que fazer isso, aquilo e outra coisa. Né? São senhas combinadas para que, se houver algum sinistro, alguma ocorrência de furto, alguma coisa, né? O motorista ele não tenha que fazer esforço para sinalizar. O fato dele não cumprir com aquela rotina combinada, a gestora de risco já sabe que algo errado aconteceu. Então modernizou bastante. Eu cheguei a pegar uma partezinha acho que bem no começo do rastreamento, e até trabalho, sou funcionário dela até hoje, da empresa. Ela tinha um sistema lá que você saía da empresa, pedia uma senha para sair. Aí cada cliente que você parava, você tinha que chamar a administradora que travava as portas, né, do caminhão, para ela liberar a abertura. Aí existia uma senha. Aí é justamente isso que você falou, se acontecesse alguma coisa nesse período da empresa até o primeiro cliente, ou na própria porta do cliente, ou acontecesse algum sinistro, ele tinha uma palavra-chave que ele falava, né, e está sendo monitorado, então o pessoal lá estava ouvindo. E aí já providenciaria o socorro imediato, né, a polícia, o que valesse. Mas então, essa segunda parte que você falou, então, que é o pessoal que vigia, né? Exatamente. O pessoal que faz a escolta, que protege o perímetro que o caminhão vai andar, já programado a distância que ele vai percorrer, o lugar que ele vai parar. A rotina dele. A rotina dele. A rotina dele. E essas empresas, elas se especializam de tal forma, né, a combinar com cada cliente um procedimento operacional próprio e distinto. Eu faço uma média porque tem o carregador de celulares, que hoje em dia é uma carga muito procurada, pneus, televisão, né, também, cargas mais roubadas, aparelhos eletroeletrônicos, né, não só TV, mas computadores, um monte de coisa, tablets, essas coisas. Remédios. Remédios também é ouro no mercado, né, para esse pessoal que gosta disso. A gente tem alguns clientes que fazem transporte voltado para o mercado de cosmético, né, e de saúde suplementar, e também tem tido muita procura. Então, as próprias cargas, não só os veículos, mas estão sendo monitoradas também para ajudar na recuperação em caso de sinistro. Legal. E sempre consegue se recuperar, né, quando acontece? Sim, na grande maioria dos casos a gente consegue ter sucesso. Depende muito da agilidade também do miliante também, de como ele vai tratar isso daí, né? Verdade. Uma coisa que vale a pena destacar é que a agilidade, inclusive do usuário, né, do nosso cliente, ela é importante. Né? Uma coisa é ele perceber que algo aconteceu logo após ter acontecido, e outra coisa é ele perceber depois de horas ter acontecido. Então, quanto menor o tempo entre a ocorrência e a percepção da ocorrência, maior a probabilidade de sucesso. Também fica mais fácil, né? Legal. Bom, nessas e aquelas, falamos que vocês já entraram no ramo, o Luiz há mais tempo, o Cláudio há menos. A segunda pergunta, como é que funciona o rastreamento via satélite? Existe, deixa eu botar uma graxinha nesse meio aí, o rastreamento por satélite. Existem as famosas áreas de sombra, não existem? Pelo menos no meu tempo existia muito isso, mas você ia ali para o lado do Cabuçu, da Curuçá, para aquele lado lá do Guarulhos, que tem muito morro, você procurava falar com a administradora para abrir porta das coisas, não conhecia, eles não te ouviam. Esse problema ainda persiste hoje ou não? Então, eu queria desmistificar um pouco essa área de rastreamento. É justamente por isso que eu perguntei, porque vocês são do ramo, então vocês sabem como é que funciona. Tem uma fraseologia usada na divulgação da informação que às vezes se torna confuso, né? Os primeiros equipamentos de rastreamento que operaram no Brasil, eles eram 100% via satélite, né? O que significa isso? Significa que no veículo existia um GPS, que nem a gente usa hoje. Sim. Né? Só que só o GPS não serve para a empresa, porque o GPS te diz onde você está, e não onde alguém está. Né? Então o motorista já sabe onde ele está, precisava a empresa saber onde ele está. Então existe, né? Não existe, continua existindo, um equipamento que faz o tráfego dessa informação via satélite. Então ele sai do caminhão, sobe para um satélite, desce, né? E aí a central recebe a informação. Esse é um equipamento puramente satélite. Esse equipamento, ele precisa ver o satélite, ele precisa olhar para cima e ver o satélite.
né? E o interessante dele é que ele estar aqui na rua ou estar do outro lado do país não faz diferença. Esse equipamento ele não tem problema de cobertura. Certo. Por outro lado, um equipamento via satélite é mais caro. Ele é realmente mais caro. Então, para aplicações que necessitam atravessar o país e tudo mais, né, se usa esse tipo de equipamento. Né? Quando você falou da questão de cobertura, o Brasil evoluiu muito nessa questão de cobertura celular. Né? A quantidade de equipamento celular que existe por aí, a mobilidade, é algo que avançou fantasticamente. Né? Então, hoje, existem áreas de sombra, existem, mas são poucas, são pequenas. Né? O processo de rodovia ele é quase 100% coberto aqui na Grande São Paulo. Quando você começa a afastar, existe lacunas, né? Existem algumas lacunas. Mas, e aí, o que acontece? Se diversifica com o tipo de operador, se analisa aonde aquele cliente vai trafegar para que a gente possa usar a melhor operadora da região, de forma a ele ter essa cobertura. Né? Nesse caso, a gente está falando de um segundo modelo de equipamento em que o salto da informação do veículo para a central já não ocorre via satélite, mas ele ocorre via celular. Então, esses equipamentos eles têm um custo operacional menor, né, e muito mais acessível à população. E mais eficiente também, né? Sim, muito mais rápido, né, e muito mais interativo também. Eu perguntei porque eu já senti isso na pele nessas áreas de sombra que eu te falei. Mas era aqui dentro de São Paulo. Eu imagino, como eu costumo chamar sempre na entrada do programa, motorista do Oiapoque é o Chuí, quer dizer, ele corta o Brasil no meio. Então, esse pessoal que faz essa rota, ele deve sofrer muito com essas lacunas, né? Porque, então hoje, como é via celular, via ondas de rádio, essas coisas todas, o negócio não acontece tanto. Estou certo ou não nesse meu raciocínio? Não, existem algumas lacunas, né? Mas hoje, assim, eu olhando do que era 10 anos para trás, diminuiu muito. E também tem a tecnologia híbrida também, né? Que trabalha com os dois sistemas, tanto o GPS como o satelital também, que aí permite torna um pouco menos inacessível o uso do satelital, porque o equipamento vai selecionar se ele está com sinal celular, ele utiliza outro celular, e se não, aí passa para o... Para a redundância, que é o satélite. redundância seria o satelital. Uma coisinha me lembrei agora aqui. Tem uma quadrilha especializada aí em furto de cargas, que eles acho que se especializaram no travamento do sinal da empresa, né, que está fazendo o monitoramento. Eles, não sei se eles utilizam chumbo ou não, eu sei que apaga de vez. Tanto você lá monitorando, como a empresa estiver monitorando ali, ela não tem como saber onde está. E eles conseguem fazer o serviço do roubo ali naquela hora. Mas essa resposta sua vai ficar para o segundo tempo, e nós já atingimos o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos. Bem, amigos, hoje o Sintratecol Pegando a Estrada, estamos com um assunto interessante para você que é caminhoneiro aí, que vive nesse Brasilzão de meu Deus. Uma coisa que fala sobre a sua segurança, né, que lhe protege você e o patrimônio que você está dirigindo na estrada. Eu fiz uma pergunta aqui no outro blog para o Luiz, e ele vai dar a resposta agora, sobre o problema que acontece aí, às vezes, de não ter sinal e você não conseguir falar com a administradora do seu rastreamento. Continua, Luiz. Bom, eu queria destacar o seguinte. O processo de uma recuperação, né, ele não começa na ocorrência do sinistro, ele começa na instalação do equipamento. Né? Então, uma instalação em que o equipamento é instalado, é aplicado no veículo, né, com uma certa engenhosidade. Por quê? Porque hoje existem, infelizmente, os bloqueadores de sinais. Né? A gente ouve falar muito isso quando se diz que é para colocar na prisão, na cadeia, para bloquear celular. Exatamente. Né? Então, isso existe. E, infelizmente, né, o mercado informal, no sentido não do trabalhador, mas daquele mercado obscuro, né, torna acessível isso à população e, infelizmente, aos miliantes também.
Tá? Então, como que a gente combate isso? A gente combate isso fazendo uma aplicação do equipamento de forma a dificultar a ação desse dispositivo. Né? Em alguns casos, em alguns clientes, a gente acaba aplicando mais de um rastreador em extremos expostos do veículo, né? Exatamente para que, se ele estiver operando com um aparelho desse num extremo, o outro extremo vai detectar. Vai detectar. Né? Um detalhe é o seguinte: os equipamentos portáteis que são usados para assalto, por mais potente que eles sejam, por mais forte, eles não têm um raio muito grande. Porque quando ele tem um raio muito grande, ele começa a atrapalhar a população e aí um problema aparece. Então, não são equipamentos de altíssima potência. Né? Mas o bandido, sim, ele é esperto, né? E a gente tem que procurar cercar as condições para não deixar uma oportunidade a qual ele possa se agarrar. Porque esse pessoal, eles têm todo o tempo da vida, né, lá dentro da cadeia, planejando, e a gente já sabe aqui fora que a ordem vem lá de dentro, né? Dão a ordem para os caras fazerem o serviço aqui fora. Construir um castelo de areia, por mais que ele seja de areia, é mais difícil do que desmanchar ele. Desmanchar sempre é mais fácil. É verdade. Bom, atualmente quantos sistemas de monitoramento existem? Você sabe disso? E quais são? São bastante. A gente pode dividir isso em 3 tecnologias. Né? Aliás, 4 tecnologias. Puramente satelital, né? A híbrida, em que envolve comunicação satelital com o celular, que nem o Cláudio mencionou. A puramente celular e por rádio. Né? O rádio, ele não é bem um rastreamento, mas ele é uma proximidade. Né? Então, se usa ele conjugado com outras tecnologias, mas no caso em que um bloqueador é usado, você tem uma alternativa via rádio. Está chegando no mercado também a possibilidade de GSM e rádio junto. Né? É coisa nova há um tempo para cá que está sendo disponibilizado. Na sua opinião, Luiz e Cláudio, como o monitoramento auxilia na gestão da frota e o rastreamento na gestão da logística? Bom, em relação à gestão da frota, a gente tem visto que os nossos clientes que estão utilizando o equipamento para otimizar a produtividade do usuário dos veículos também, e também redução de custos, eles têm tido bastante sucesso. Né? Às vezes o pessoal pensa que é só para saber onde está, mas tem várias outras ferramentas e outros recursos que o próprio equipamento pode gerar, como controle de manutenção dos veículos também, então você reduz perda por falta de manutenção, você consegue acompanhar de uma forma mais de perto, né, essa manutenção. E também o controle, o uso do veículo em si, né? Questão de freada brusca, aceleração. Hoje, com a legislação, questão do farol, você consegue saber se o farol está aceso, se está desligado, né? Se está utilizando o limpador na chuva. Então, tem várias coisas que conseguem melhorar na utilização do veículo, consequentemente reduzir custos também, e também que protege o usuário do veículo em questão de segurança também, né? Gera um melhor controle da segurança. Ele acaba minimizando na própria manutenção do veículo, né? Porque se você consegue monitorar tudo isso, você sabe se o motorista tem o pé fundo, se ele está gastando muito, se ele está freando bruscamente. Né? Isso é legal. Caminhoneiro, se você não sabia disso, olha, um bom rastreamento às vezes faz o bolso do patrão encher mais e encher o seu também, que o aumentinho vem mais grosso. Bom, vamos lá. Quais são os principais benefícios com a tecnologia do rastreamento? Eu acho que, se resumir tudo que nós falamos sobre isso. Sim. Né? Como o rastreamento auxilia no caso de roubo de cargas? Isso é importante você saber, hein? Preste atenção. O roubo de carga, a gente lida com isso usando iscas. Né? São equipamentos que são estrategicamente colocados na carga ou no veículo, para que ele possa ser rastreado, localizado. Sair do caminhão, né? Exatamente. Né? Não só no veículo, mas como na carga também. Você já tem ideia desde que vocês estão no ramo, quantos veículos aproximadamente foram levados e readquiridos depois com o benefício do rastreamento? Vamos supor assim, o cara está lá no Curuçá, lá no fundão lá do Guarulhos. Pegam ele, normalmente acontece assim, né? Pegam ele como refém, levam ele para uma quebrada, passam ele para um outro veículo, saem com ele de lá e os caras vão com o caminhão para outro canto descarregar a mercadoria. Suponhamos, descarregou a mercadoria toda. Vamos usar os 2 sistemas que você falou, o rastreamento da carga e do veículo.
Então vamos lá, o cara descarregou a carga lá, você sabe que chega assim, eu já vi falar isso, porque meu ramo também é policial antigo, eu já participei muito disso. Você chega nos galpões e está lá, 10, 12, 15 pessoas lá descarregando o caminhão rápido. Quer dizer, na certeza é carga roubada, porque está descarregando rapidamente. Quando eles conseguem fazer isso, que a polícia não chegou a tempo, o caminhão é retirado dali também urgentemente, né? Muito rápido. Sim. E é levado para uma desova. Ou vai para um desmanche, ou vai ser largado em uma quebrada aí. E o motorista também em outro canto, que depois ele acaba andando a pé vários quilômetros para se achar uma coisa. Então, é nesse tipo. Já houve assim um achado do caminhão e da carga também, por consequência desses rastreamentos? Tanto o caminhão quanto da carga, isso sim. Você chutaria um número assim, mais ou menos? Em porcentagem, pode ser? Em percentual, né, acho que a gente consegue tirar. No caso da nossa empresa, eu acho que em torno de 85% a 90% a gente de sucesso de recuperação. Né? Que bom, que ótimo. Como o Luiz comentou, o sucesso da recuperação começa na instalação do equipamento. Sim. Então, você tem uma equipe técnica bem preparada, né, ajuda nisso daí. E também você orientar o teu cliente de como utilizar a isca. Não basta entregar para ele simplesmente, mas orientá-lo de como esconder bem essa isca dentro da carga também, isso, né? Isso. E como recuperar essa isca depois. Né? Até no próprio caminhão, né? Deve ter um ponto estratégico, porque os mais usuais aí, os mais casuais, o bandido já sabe onde fica. Sim. Sempre aquele botãozinho de pânico do lado esquerdo, ou embaixo do banco, ou no pé, no chão. Então tem várias N maneiras, né, de se esconder isso. Então, eu acho que cada empresa que trabalha nesse ramo, ela tem que estudar muito bem o tipo de veículo, né, e aonde onde pode ser colocado esse botão de pânico, vamos chamar assim, que às vezes ele possa até atingir com o pé, o próprio encosto do banco, né? Eu acho que, não quero aqui dar mapa para o bandido não, mas tem várias maneiras de se fazer isso. A mais usual é o que fica bem mais escondido, mas de fácil acesso do motorista, né? Que ele saiba onde é. Ele tem que saber. Ele tem que saber. Dentro das empresas, quando você adota esse tipo de aplicação, os veículos às vezes são diferentes, são instalados de forma diferente, de forma que um motorista não saiba do outro para não gerar um padrão. Né? E quando a gente fala de isca, normalmente existe algumas pessoas na empresa que são responsáveis por isso. Então, o resto da operação da transportadora não se envolve com isso. Certo. É uma forma de proteger, inclusive, os funcionários, né? Para evitar que eles sejam assediados na rua e acabe tendo que entregar algo, porque sua família, por exemplo, é ameaçada. É um módulo de segurança também, né? Sim. Porque o motorista ele tem que saber do caminhão dele. Hoje, normalmente, as empresas usam esse tipo de coisa. Cada um tem seu caminhão de escala, né? Então, dificilmente ele vai mudar de caminhão, só mesmo quando aquele caminhão tem alguma pane, algum problema. Manutenção, alguma coisa assim inesperada. Manutenção que é obrigatória. Mas, no mais, é só ele mesmo que entra ali. Então, acaba se tornando a casa dele, a segunda casa dele ali. Então, ali ele vai passar mais tempo dentro desse caminhão do que, às vezes, propriamente na família, né? Sim. Então, ele tem que contar com essa segurança e saber agir e também ser sigiloso para não comentar aquilo do próprio caminhão dele com outra pessoa. Ele também vai estar se protegendo e protegendo a carga. Em geral, a gente orienta que a instalação seja feita na ausência de qualquer funcionário da empresa, né? Exatamente para não saber onde está, para ajudar na segurança do funcionário. E aí a própria empresa que vai passar esse botão de pânico onde fica para o motorista. Sim, quando tiver esse tipo de acessório, né? Mas a grande maioria hoje em dia não tem trabalhado muito, né, com... Não. Caiu de moda então esse botão do pânico? Caiu. Existem aplicações que são importantes, mas existem aplicações que se usa aquele conceito da pesca, né? Você vai dar linha... Mas não vai ensinar a pegar o peixe. Você dá linha no sentido de cansar o peixe, né? E aí poder resgatá-lo. Né? Por exemplo, quando se fala de bloqueio de veículo, se você bloqueia o veículo e não tem uma ação próxima, né, e o bandido vai ter tempo para procurar aquilo lá, né, você pode acabar expondo a vida do motorista, se ele estiver ali, né, não somente a tentativa de frustrar, mas de ter o seu equipamento identificado em função do bloqueio. Antigamente, Luiz, Cláudio, acontecia muito isso, até na operadora que trabalhava com a gente lá na empresa, de travar, às vezes, por qualquer motivo, travar o caminhão no meio da rua, no asfalto, o cara está transitando numa Avenida Bandeirante aqui, o cara trava. Aconteceram vários acidentes desse tipo. Hoje em dia ainda acontece isso ou não? Raramente. Raramente. Antigamente era muito fácil acontecer. A tecnologia hoje era muito mais madura nesse sentido. Que legal, que bom. Mas a gente tem históricos de acidentes
feios em função disso. Cita um aí para nós. Isso é interessante o motorista saber. Há muito tempo atrás, nós estamos falando aí de 12, 13 anos, eu lembro de um evento, né, eu não sei qual é a empresa de rastreio, mas eu lembro de um evento na Dutra, ali perto do Palácio do Transporte, do engavetamento em função do bloqueio espontâneo. Eu lembro de uma Castelo Branco também, que teve uns 10, 12 anos atrás também, que o veículo tinha sido roubado, assim, a gerenciadora bloqueou o veículo, estava em alta velocidade, o cara diminuiu muito bruscamente, veio outro caminhão e bateu atrás, e aí foi um acidente bem grave aí também. Eu imagino, nossa, como é, você não tem reação, né? Eu pego muita castela aqui, eu tenho uma chacrinha aqui em Manheirinho, eu pego muita castela. Eu vejo direto caminhão, até a semana passada, sábado passado, não, foi no feriado agora, que caiu numa quarta-feira, eu estava indo para minha chácara, estava chovendo, então a gente você diminui, né, vai mais tranquilo, e um monte de caminhão. De repente começou a parar tudo de vez. Aí eu só vi o caminhão sair da pista do meio, ele chegou a fazer um cavalo de pau e foi de traseira naquela gradinha que tem, acho que é de Araçariguama, que tem essa gradinha dividindo as duas pistas, né? Guarda-reio, né? Guarda-reio. Não chega a ser um guarda-reio, é essas telinhas mesmo. Na tela mesmo. Aí ele foi, aí atrás dele já foi um monte, aí foi engavetamento de 20 carros. Eu ainda servi de escudo, que eu liguei o alerta, desci e comecei a fazer sinal para parar, porque para evitar aquelas nuvens que o caminhão levanta do asfalto com chuva, né? Acho que isso que também provocou, os carros pequenos se apavorou e começou a bater um no outro. Então eu tiro mais ou menos por essa experiência que eu vi, imagina o cara que está dirigindo o caminhão e de repente dá aquele solavanco, travou o caminhão no meio da pista. É uma coisa até que insensata de se fazer, né? Porque se você está monitorando, você tem que saber se o caminhão está no meio da pista, se está no... Isso evoluiu bastante. Hoje, quando você tem uma situação dessa, de ter que executar um bloqueio com um veículo em movimento, isso é feito de forma gradativa, o cavalo vai perdendo a força, o caminhão vai perdendo a força, de forma que o motorista tenha tempo de encostar. Ele até deve estar instruído quando acontecer isso, ele sabe que está sendo travado, né? Não é uma coisa que é... brusca, né? Brusca. Porque senão você imagina o número de acidentes que a gente ia ter nas estradas. E a gente, se você começar a perceber, né, você não ouve falar desse tipo de acidente mais, por exemplo, nos meios de comunicação. Né? Antigamente a gente lembra de um ou outro caso, mas hoje a tecnologia amadureceu bastante. Que legal. Gente, amigo caminhoneiro, hoje foi um programa técnico a respeito da segurança na estrada através do rastreamento. Tivemos aqui conosco o Luiz Fernando Cite Teixeira e o Cláudio, que são diretores da Miros, né? Miros Rastreamento. Foi um papo gostoso, eu acho que serviu para você tirar algumas dúvidas. E o Sintratecó Pegando a Estrada vai ficando por aqui, esperando você na próxima quarta-feira. Aproximando-se aí o fim do ano, Natal e Ano Novo. Hoje ainda não vou desejar o Feliz Natal, porque nós vamos ter programa ainda antes disso. Mas as considerações dos nossos amigos e desejando Feliz Natal deles para vocês, que talvez voltem somente o ano que vem. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.